E aí pessoal, aqui é o Robson. Salve galera, aqui é o Roger do canal Dark Day Boys, trazendo mais um relato pra você. Então galera, hoje vamos estar trazendo um relato aqui de uma inscrita nossa. Ela prefere não estar se identificando e nós vamos chamar ela aqui nesse relato pelo nome fictício de Juliana, certo? Então vamos ao relato. Olá a todos da equipe Dark Day Boys e os que estão assistindo esse vídeo. Acompanho as investigações do canal há um bom tempo, sempre ansiosa para saber o que acontecerá na próxima. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Quando vocês lançaram esse novo quadro de relatos, criei coragem de contar o meu. Algo que marcou a minha vida de certa forma. Nasci e cresci na cidade de Itapeva, São Paulo. Vivíamos lá desde que nascemos, meu irmão e eu. Ele tinha 7 anos e eu 9. Minha mãe sempre foi dona de casa e cuidava da gente com muito amor e carinho. Sempre sorridente, menos no começo de todo mês. Era quando ela começava a chorar. Comecei a notar essa coincidência de data, do começo do mês. Aquela pessoa alegre, brincalhona, parecia uma flor murchar e perder o brilho. Cheguei a perguntar algumas vezes, mas ela sempre dizia a mesma coisa, que não era nada, somente um mal-estar, que haveria de passar logo. Volte a brincar, querida, ela dizia. Comecei a ficar curiosa e a ficar cada vez mais tarde acordada, para tentar descobrir o que acontecia com a minha mãe. Me perguntava, não é normal, no primeiro período de todo mês, ela começar a se comportar daquela maneira. Como eu disse, passei a prestar mais atenção e ficar o máximo de tempo acordada. Mesmo já deitada em minha cama, foi quando eu comecei a entender do que se tratava. Uma certa noite, na época de férias do colégio, eu levantava muito tarde e não sentia sono muito cedo. Comecei a ver a hora que meu pai chegava em casa, de quem ainda não falei nesse relato. Vou resumir. Meu pai era um homem trabalhador. Eu ouvia somente nos finais de semana e nas férias dele. Não tinha que reclamar. Sempre foi um pai normal, ao meu ver. Como eu já disse, comecei a ter ideia a hora que meu pai chegava em casa. Foi quando, uma certa noite, ouvi meu pai chegando do trabalho. Minha mãe, que também estava acordada, mas assistindo televisão, foi recebê-lo na porta. Foi quando percebi que meu pai, com voz totalmente diferente do comum, uma voz de deboche, parecia mais em baixo tom. Acho que ele não queria nos acordar. Nessa hora, entre as conversas dele, escutei uma panela cair ao chão e um breve grito de minha mãe. Não pensei duas vezes, levantei correndo, fui em direção à cozinha, quando vi minha mãe caída ao chão. Meu pai parecia se preparar para dar um chute nela, como um jogador de futebol indo chutar a uma bola. Cheguei bem na hora. Minha mãe tentou se recompor-se e disse para eu voltar para a cama. Pela primeira vez, meu pai me xingou de uma maneira que eu cheguei a ficar sem ar. Por força dos instintos, acabei voltando correndo para o meu quarto e tentei dormir. Não ouvi mais nada aquela noite. No dia seguinte, eu já sabia do que havia errado com a minha mãe. Perguntei a ela por que o papai tratá-la daquela maneira. Ela disse: seu pai não tem culpa de agir assim, pois estava em estado de embriaguez. Sim, filha. Seu pai bebe, e muito.
recebe o salário da firma, chega em casa de madrugada e bêbado. Fiquei triste de saber de tudo aquilo. Mesmo pequeno, senti o sofrimento que minha mãe passava. Ela disse para não ter mágoa do papai, que ela sonhava o dia que ele pararia de beber. Continuamos a vida. Meu pai sempre nos tratava como se nada havia acontecido. Foi quando tudo começou a piorar. Eu já tinha 12 anos. Nosso vizinho, aliás, nossos únicos vizinhos, por centenas de metros, se mudaram, para a infelicidade de todos da família. Meu pai parecia que tinha perdido as rédeas. Chegava em casa de madrugada, gritando, quebrando tudo, batendo na mãe, eu e meu irmão. Caramba, tipo, eles tinham, né, tinha um vizinho deles, né? Então, de certa forma, tipo, ele meio que respeitava, daí, tipo... Quando tinha os vizinhos ali perto, ele respeitava Sim. bastante, né? Mas... Então, daí, à medida que eles acabaram se mudando, eles ficaram sem vizinho na região, e foi quando ele começou a beber mais e... aprontar mais e se aproveitar mais da família, né? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Tá, eu parei. Batendo na mãe. E eu e meu irmão, sempre aos prantos, com a porta do quarto fechada, sem poder fazer nada, apenas rezando para aquele pesadelo passasse. Dia após dia, isso retornava a acontecer. Lembram-se que ele apenas bebia no começo do mês? Sim, ele passou a beber quase diariamente. Era um verdadeiro inferno em nossa casa. Minha mãe pensava em ir embora, para a casa de parentes, mas ninguém nos aceitava na casa deles. Nossos parentes deveriam ter seus motivos. Bom, enfim, nosso pesadelo não tinha fim. Sem ter quem pedir ajuda ou refúgio, foi quando eu tive uma espécie de sonho. Mas não foi um sonho normal, e sim um sonho muito lúcido, onde uma voz feminina, muito calma e serena, me disse a seguinte frase: criança, de tristeza você não irá mais chorar. A paz e a harmonia irão ser companheiras de suas vidas. Aquele que causava sofrimento não mais pertence ao seu mundo. Em minha cabeça foi projetada a imagem do meu pai. Quando acordei daquele sonho ou mensagem, fui correndo contar para minha mãe. Ela, sem entender nada, disse para eu voltar para a cama, que tudo não passava de um sonho, pois o fato de meu pai não ter chegado ainda era normal. Depois disso, voltei para a cama e acabei adormecendo. No dia seguinte, acordei com várias conversas em nossa casa, de pessoas estranhas. Minha mãe estava chorando muito. Minha tia, que também estava lá em casa, me chamou para ir para a sala e me contou: seu pai sofreu um acidente. Nos dias seguintes, me contaram que ele foi atropelado, tentando atravessar a rodovia. Caramba, puxa. Hoje tenho 23 anos. Vivemos a nossa vida normalmente. Minha mãe se casou-se novamente e até hoje é feliz. Bom, esse foi o meu relato. Espero que vocês contem. Caramba, então... História. Então, imagina então o sofrimento que a Juliana acabou passando, né? Não só ela, como a família inteira, a mãe dela principalmente, né, também. Bastante. O pai dela chegava bêbado em casa e daí acabou piorando a situação quando eles acabaram ali, os vizinhos deles acabaram se mudando, né? Foi quando piorou tudo. E daí ela teve uma espécie de um sonho, de alguém avisando pra ela, né, o que ia acontecer. Uma espécie de um aviso. De um aviso. E isso de fato aconteceu mesmo, né? Então é uma coisa que é de se pensar mesmo, né? E a gente fica imaginando. Um sonho bem surpreendente, né? Bem surpreendente. Surpreendeu. Nossa. Com certeza.
E surpreendeu todos nós também, né? Exatamente. Quando ela contou o relato dela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse relato. Esse foi o relato que foi passado pra gente de uma inscrita nossa, né? Então, espero que quem tenha também aí, conte também seus relatos pra gente também. Passe pra gente nos e-mails, redes sociais e a gente vai estar separando e estar contando aqui, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o relato de hoje e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Um forte abraço, fiquem bem Obrigado a todos. e até a próxima. Até a próxima.